Estamos novamente aqui no nosso programa do Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Estamos aqui com dois associados importantes nossos, o senhor Luigi Nesi, presidente da Federação das Empresas de Serviço, e o Dr. Marcelo Pedromônico, especialista em relações do trabalho e na Justiça do Trabalho. E estamos aqui para discutir a questão da Justiça do Trabalho, o impacto no custo Brasil e no custo das empresas. Nunca nos esqueçamos que as empresas são o fator de desenvolvimento econômico e geração de emprego do país. Então, qualquer coisa que atrapalhe as empresas, atrapalha o nosso Brasil. Então, muito bem-vindo, Luigi e Marcelo. Obrigado. Esse assunto é extremamente importante e complicado para o nosso país. E, como é prático no nosso programa, a gente faz algumas perguntas e alguns bate-papos nesse sentido. Então, Luigi, você, como presidente de uma federação importante e estando lutando por várias causas para o desenvolvimento econômico do nosso país, como é que você vê essa questão das relações trabalhistas, essa questão dos encargos sociais e, principalmente, depois a gente discute a questão da chamada Emenda 3? Bom, eu queria agradecer ao Roque pelo convite. Eu acho que é importante esse debate sobre as questões que falam sobre desenvolvimento no país e falam sobre uma relação de emprego e empregador. Bem, a questão do trabalhista, Roque, é o seguinte: no Brasil, um dos poucos países do mundo onde os sindicatos se reúnem, tanto o sindicato patronal e o sindicato dos empregados, se reúnem todo ano e fazem uma convenção coletiva que se transforma em lei. Então, os sindicatos são legisladores, no fundo só acabam fazendo uma legislação trabalhista todo ano em relação também mantendo uma relação entre empregado e empregador. E esse acordo coletivo de trabalho, que é homologado pela DRT, ele vale como se transforma numa lei que tem que ser seguida durante o ano todo. E onde nós especificamos problema de hora extra, problema de salário, índice de reajuste, enfim, uma relação completa entre empregado e empregador. Essa relação, ela tem se mostrado atualmente uma relação que tende a melhorar as atividades. Depende um pouco do processo de relacionamento com o sindicato dos empregados e principalmente da postura política da entidade sindical dos empregados. Quando se transforma um sindicato de empregados laboral num processo político, de uma atividade política, isso é ruim. Aí você não tem mais o relacionamento entre empregado e empregador, você tem um relacionamento acoplado a uma ideologia política, e isso é muito ruim. E nós temos que exatamente tirar essa ideologia política num processo de relacionamento entre empregado e empregador. Evidentemente, o conflito entre emprego e trabalho sempre existiu desde que foi criado esse conflito do capitalismo, a menos que nós não queremos acabar com o capitalismo. Mas existe esse conflito, e esse conflito é resolvido normalmente nessas convenções coletivas. Então, o que nós temos que aprimorar, primeiro, é essa relação. Segundo, que se elimine o aspecto político dessa relação. E não existe uma parte importante que seja isso. E terceiro, que essa relação seja uma relação construtiva, que aumente a possibilidade do emprego, aumente a possibilidade de desenvolvimento da empresa, quer dizer, tem que ser uma coisa que visa melhoria da relação capital e trabalho e relação daquela atividade, melhoria daquela atividade. Doutor Marcelo, o que efetivamente está pegando nessas questões de CLT? Onde que isso é um problema para as empresas? Isso traz custos? Para começar o bate-papo. Eu não vejo, doutor Roque. Bom, em primeiro lugar, agradeço o convite, mas não vejo a própria lei, de modo geral, como um entrave para nada. A lei serve para regular as relações entre as pessoas, dentro de uma sociedade, no mínimo, civilizada. Mas as leis trabalhistas no Brasil, elas tendem, há uma tendência a, de uma certa forma,
limitar um pouquinho o relacionamento entre empresário e empregador. Esse relacionamento, que deveria ser um relacionamento de parceria, muitas vezes acaba sendo um relacionamento nem tanto assim, em virtude dos custos que a própria lei impõe. E a lei trabalhista também impõe os seus custos, não é só a questão tributária da relação trabalhista que impõe os custos ao empregador. A lei trabalhista, ela impõe por sua própria natureza, quer dizer, a operação entre de uma contratação, de uma demissão, enfim, do próprio relacionamento, das convenções coletivas, de regras que são estabelecidas nas convenções coletivas, de obrigações criadas, de diferenciações entre as mais diversas categorias. Isso tudo gera distorções e geram também os naturais conflitos. Então eu vejo que tudo isso não deveria ser, a lei deveria regular naturalmente, deveria ser uma coisa muito mais simples do que na verdade mas acaba criando embaraços efetivamente, o que gera, o que resulta, na verdade, em custos que seriam desnecessários, no meu ver. Muito bom. Vou fazer agora uma questão para os nossos dois convidados aqui. A questão é a seguinte: a nossa Constituição Federal, desde 88, colocou uma série de direitos do cidadão, e dentre os direitos do cidadão existem vários direitos constitucionais aos trabalhadores. Muito bem. Esses direitos constitucionais muitas vezes são rebatidos não contra, eles são copiados na CLT, e há uma discussão antiga de que o custo Brasil não conseguirá ser reduzido se não houver a modificação na CLT. Certo? Então, a questão a ser colocada é o seguinte: é verdade que há necessidade de modificação da CLT? E, segundo, é possível um debate de alto nível, principalmente quando, na situação atual, quando grande parte dos executivos do governo federal são ex-sindicalistas? Que essa é uma questão importantíssima. Veja bem, o debate de querer mudar a flexibilização da CLT entra num aspecto muito intenso com relação ao problema da representação sindical. E os trabalhadores normalmente entendem que toda proposta vindo do empregador é para tirar os direitos dos trabalhadores, tirar os direitos conquistados, por exemplo, como 13º, férias, etc, etc. A nossa visão não é propriamente modificar a CLT. O nosso projeto, que inclusive a gente tem defendido, hoje ninguém quer empregar, Roque, porque o custo da mão de obra é alto. O professor Pastore vive colocando esses números na mídia, e o custo por cada R$100 que você paga por um empregado, você tem que pagar no mínimo 110%, 112% a mais, ou de encargos sociais ou de benefícios sociais. E o que isso custa? E no momento que isso custa, tem atrelado a isso também o problema trabalhista, da CLT, das regulamentações da CLT, que sempre são pró-trabalhador e contra o empregador. Qualquer denúncia, qualquer questionamento na Justiça do Trabalho, dificilmente existe uma possibilidade de ganho por parte do empregador. E não é por problema de matéria de direito. A matéria de direito está claro. O problema é que são os usos indevidos da legislação trabalhista por parte do empregador em determinados momentos para diminuir a carga tributária. É só isso. Então, você acaba discutindo lá aquilo que você paga como benefício social, aquilo que você paga como hora extra não colocada nos encargos, etc, etc. Então, o que nós estamos procurando é de desonerar a folha de pagamento. E desonerar a folha de pagamento seria eliminar todos os encargos patronais sobre a folha, o INSS e todos os outros penduricários que estão nele, o salário de educação, INCRA. O que tem que ver o INCRA sobre folha de pagamento, por exemplo? Nós pagamos INCRA sobre folha de pagamento. E outros, o sistema S, inclusive, tirar fora da folha e transformar isso numa CPMF.
usando exatamente o imposto de movimentação financeira para substituir esses encargos sobre a folha, pelo menos o INSS, Salário de Educação e INCRA. O Sistema S pode ser usado sobre outra base, mas esses impostos federais seriam substituídos por uma CPMF. E nós fizemos um estudo, que já há 5 anos, através de Getúlio Vargas, que demonstra que isso seria muito importante e muito interessante. Esse estudo demonstra que, com essa alteração, nós teríamos uma diminuição da inflação, teríamos um aumento de emprego e teríamos um aumento do PIB. Pela simples substituição, no fato. Nós teríamos um aumento do PIB por volta de 1,5% e de emprego por volta de 1,3%. Quer dizer, isso beneficia todas as atividades econômicas. E esse estudo, ele já está na mão do governo, já foi apresentado para os vários ministros que passaram pela Previdência, pelo Trabalho, Ministério do Trabalho, Ministério da Fazenda, na Receita Federal. E eu acho que nós teríamos que caminhar por esse lado. Quer dizer, se nós queremos efetivamente dar um impulso, fazer uma modernidade no processo e ser audacioso nesse momento, nós teríamos que enfrentar esse problema de desoneração da folha de pagamento. Com isso, nós eliminamos alguns entraves da CLT, nós diminuímos a carga tributária sobre a folha de pagamento e nós aumentaríamos esse financiamento seja feito por toda a sociedade. Tem um artigo da Constituição que diz que a Previdência seja financiada por toda a sociedade. Se não me falha a memória, do 240. Então, se toda a sociedade tem que financiar, não pode ser só um grupo daqueles que empregam financia a Previdência. Se nós colocarmos isso numa CPMF, toda a sociedade vai pagar isso. E a nossa proposta é que o trabalhador não pague isso. Nossa proposta é que, quando nós implementarmos a alíquota necessária para a CPMF, para suprir as necessidades da Previdência, o trabalhador tenha aumento proporcional a essa alíquota, que nós estimamos em torno de 0,8%, aumento dessa alíquota, e o trabalhador, inclusive, pagaria os atuais 0,38 mais o 0,8%, que seriam pagos pelo empregador, que daria um aumento ao trabalhador de 1,5%. Então, todo trabalhador receberia 1,5% de salário, que seria o necessário para pagar a atual CPMF ou com a nova alíquota. Nós estamos falando hoje em retirada e acabar com a CPMF. Ora, se o governo quiser acabar com a CPMF, fazer alguma coisa boa, pega o 0,38 da CPMF e transforma esse 0,38 substituindo ao encargo sobre a folha de pagamento, que são os 20% do INSS. Não é suficiente. Então, você pode acrescentar esse valor, mas pelo menos não oneraria o 0,38 que hoje incide sobre a movimentação financeira, que serve para financiar não só a Seguridade Social, mas serve para financiar as outras atividades. E é usada pelo próprio governo federal. Então, acho que por aí a gente poderia... Muito bom, Luiz, muito obrigado. Gostaria de lembrar aqui que o nosso site é www.pnbe.org.br e somos empresários apartidários e que não recebemos verba nenhuma de governo. Somos uma instituição com mais ideia desde 1990, que estamos trabalhando pela cidadania do país. E acreditamos que é através das empresas que a gente consegue desenvolvimento econômico com geração de emprego e distribuição de renda. E para isso não dá para ficar com esta carga tributária. Nós já enfatizamos isso em outros programas. Com 40% do PIB de impostos, que é o que está rodando mais hoje, não